Logo de cara, vale o aviso, o Arthur Cabral é um 9 clássico, o que não significa dizer que o Arthur Cabral é aquele jogador que vai ficar parado lá dentro da grande área esperando a bola chegar. Nada disso, mas é verdade sim, que quando ele sair da referência para gerar jogo, vocês vão notar que ele vai tentar resolver as jogadas com pouquíssimos toques na bola. Exemplo do que a gente viu no outro lance e nesse aqui, ele fazendo esse movimento de recuo, gerando um espaço na linha de defesa do adversário e com um toque só na bola, encontrando um companheiro melhor posicionado. De novo, Arthur Cabral aqui na referência, se vale da sua força física, da sua imposição, para que receber essa bola, abrir a capa do Batman e encontrar um jogador do Benfica melhor posicionado que ele. Aqui bem fora da referência, né? Atrás da linha do meio campo, mas ele vai ajudar nessa transição defensiva, mais uma vez, protegendo muito bem a bola, com força e imposição física, duas coisas que ele tem dentro do seu repertório. Aqui é muito interessante pra gente ver a noção dele, né? Ele fugindo da posição de impedimento para tentar buscar as costas da última linha, o lançamento veio ruim, mas mesmo assim ele consegue arredondar a jogada. Agora, ainda sobre essa característica dele, uma coisa me chamou a atenção negativamente, e esbarra um pouco no que eu falei sobre o Arthur ser um jogador de poucos toques na bola, até porque em diversos momentos é exigido mais dele, e aí então as jogadas não saem tão redondas. E é exatamente o que eu quero mostrar para vocês nessa sequência de lances que eu separei. Já destacado na tela, o Arthur Cabral gesticulando, pedindo a bola, um pouco mais deslocado pelo lado direito fora da referência, e aí sim, quando a bola chega nele, ao invés dele tentar o passe explorando a profundidade, ele solta um passe atrás da linha do corpo do companheiro e acaba atrasando essa possibilidade de um ataque promissor para o Benfica. Aqui nesse primeiro momento ele até arredonda bem de cabeça, mas tem um pouco de dificuldade para dominar, e esse segundo toque dele na bola, mais uma vez, atrás da linha do corpo do adversário, atrasando o que poderia ser um bom ataque para o time dele. Esse momento é interessante porque a gente vai ver um jogador atacando a profundidade, arrastando a última linha para trás, o Arthur Cabral recebe, mas o domínio aqui não é legal quando ele recebe a bola de frente. Mais um outro lance para exemplificar isso, de primeira, ele domina a bola muito bem, tem bastante espaço, não tem pressão nenhuma, mas aí quando vai conduzir, tenta carregar, acaba vacilando e é desarmado. Ele tem essa dificuldade quando precisa dar mais de um toque na bola, ou justamente quando tem que encontrar esses passes de primeira. Ele recebe bem no entrelinhas, como se fosse um meio campista, mas acaba colocando muita força no passe, sem direção nenhuma, devolve a bola de graça para o seu adversário. Esse momento aqui, ele até tenta alguma coisa, mas acaba dominando de canela, a bola escapa e a defesa consegue se recompor de maneira tranquila. E aí sim a gente vai para o último lance dessa sequência, que já começa a mostrar uma outra característica dele, né? Ele é um jogador que identifica, consegue ler bem os espaços e tem esse arranque, já vamos falar sobre isso. E ele consegue muito bem explorar essas costas da última linha, mas aqui faltou qualidade justamente no que? Na hora do domínio, a bola fica de graça para o goleiro adversário. E o mapa de calor, o popular mapa de movimentação, que eu vou colocar a partir de agora aí na tela para vocês, o do Arthur, tanto por Fiorentina quanto pelo Benfica, dá o tom exatamente do que a gente está falando, né? Ele é um centroavante, camisa 9, que sai da grande área para gerar jogo, fazer pivô, não é um cara que vai conduzir, vocês viram muito bem, né? Por longas distâncias, que vai armar o jogo, até porque o mapa mostra, o habitat natural do Arthur Cabral é dentro da grande área. Mas é aquela história, né? Muitas vezes a gente vai ver lances como esse aqui que tá na tela, o Arthur Cabral fora da grande área, pedindo a bola, chamando o jogo, só que ele não recebe. E aí sim, ele precisa reagir rápido para ser opção dentro da grande área, para de fato finalizar as jogadas como um camisa 9. E para isso, vocês vão ver nesse lance aqui muito bem representado, ele se vale de um arranque muito potente. Não é o jogador mais veloz, claro que não, ele é pesadão, mas esse arranque dele é muito forte e faz com que ele consiga vencer a grande maioria dos seus duelos contra os zagueiros. Esse lance vocês viram, ele saiu de trás e chegou na frente, ele consegue acelerar e desacelerar também com uma facilidade bastante grande. Como a gente vai ver nesse lance, ele acelera, segura um pouco a passada e aí sim, a gente tá falando aqui, só pra vocês saberem, num jogo de UEFA Champions League, tá? E aí sim, depois que a jogada se desenvolve pelo lado esquerdo, ele se esconde atrás, fora do referencial do zagueiro e explode no momento exato para conseguir chegar de cabeça nessa bola e marcar
um golaço. Vamos com um outro lance em que, de novo, a leitura dele é perfeita. Ele lê o espaço, explora com uma belíssima arrancada e, mais uma vez, saindo atrás, ele consegue chegar na frente. Se vale da sua imposição, da sua força física para vencer esse duelo, e a finalização é maravilhosa, de 3 dedos, com a parte de fora do pé para vencer o goleiro. Pelo menos no meu entendimento, existem algumas maneiras da gente olhar para os números do Arthur Cabral no futebol europeu. Antes de mais nada, eu preciso avisar vocês que eu tirei dessa conta aí as estatísticas dele pelo Basel, porque o nível de enfrentamento é sim bem mais baixo. Com isso posto, eu quero que vocês dêem uma olhada no número de jogos que ele foi titular em relação às partidas que ele disputou. E de fato, esses números não saltam aos olhos. Agora, dá uma olhadinha ali no número de minutos para marcar e também no número de finalizações e a porcentagem dessas finalizações que de fato foram no alvo. Pô, quando eu olhei para esses números, eu fiquei bastante intrigado. Até porque o Arthur Cabral é um jogador que tem um recurso que todo camisa 9 que se preza deveria ter. Ele é um jogador de muito recurso na hora de finalizar. Eu já tinha dado uma palhinha para vocês, mas nessa sequência de jogadas vai ficar muito claro. Do jeito que a situação se apresenta, ele finaliza. E acima de tudo, são finalizações que levam muito perigo. De perna direita, de perna esquerda, de cabeça, como for. O Arthur Cabral sempre vai buscar o gol adversário. Aqui ele consegue um escanteio e nessa outra jogada é muito interessante a gente notar a noção de posicionamento dele. Repara que ele se esconde nas costas do defensor e aí sim, quando o jogador do Sporting perde a referência, é quando ele explode com muita imposição física, consegue ganhar o duelo pelo alto. Não fez o gol ali, mas aqui ele vai fazer. Primeiro, ele se posiciona entre os dois jogadores adversários, que aí a gente sabe, né? Ele é um jogador que consegue explorar, lê muito bem os espaços e essa finalização é de muito recurso. Repara o Arthur Cabral aqui, quando o Benfica rouba, recupera a bola, olha como ele protege muito bem, ajeita de perna direita e com o pé não dominante faz um golaço. Vamos com outro lance aqui que vai ilustrar muito bem essa qualidade do Arthur Cabral no terço final, onde de fato interessa, né? O camisa 9 precisa colocar a bola na rede. Aqui ele não perdeu o contato visual com a bola em momento nenhum. Dificuldade para dominar que a gente está acostumado, mas a finalização é perfeita. Dá uma olhadinha nesse outro lance, como o zagueiro tá medindo a distância para ele, quebrando o pescoço, o Arthur Cabral espera ele perder a referência para atacar o espaço, explorar as costas da última linha e numa finalização de muito recurso ele faz mais um belo gol. Aqui a gente tá vendo o Arthur deslocado pelo lado direito. E claro, né, todo mundo sabe que essa não é a dele, mas mesmo assim eu resolvi separar e trazer esse lance para ilustrar de novo como o Arthur não tem vergonha nenhuma de usar o pé não dominante. O defensor oferece a linha de fundo para ele, só que o Arthur Cabral tá a todo momento buscando o gol. Isso é da natureza dele. Ele puxa para a perna esquerda e acerta uma ótima finalização. Algo que eu senti falta é de um oportunismo maior do Arthur. E talvez esse lance não seja o melhor para mostrar isso, porque nesse momento específico ele é bastante oportunista. E talvez ele possa trabalhar isso aqui. E é exatamente por conta dessa característica aí que o Arthur Cabral, na temporada 23-24, precisou de pouco menos de 180 minutos para marcar um gol. Basicamente, a gente está falando de um jogador que contribuiu com uma bola na rede a cada 2 partidas, seja pelo Campeonato Português, Taça de Portugal e também, claro, a UEFA Champions League. Uma média excelente, mas dentro desses números tem uma característica do jogo dele que não aparece e que é muito importante. De verdade, me chamou muita atenção como o Arthur Cabral é um jogador taticamente aplicado. É absolutamente comum a gente ver ele diminuindo o espaço e incomodando a saída de bola, tanto dos zagueiros quanto dos laterais adversários. Exatamente o que a gente está vendo nesse lance. A função dele é justamente dificultar a saída de bola, algo que ele faz com maestria. Nesse outro momento aqui, repara que em tese ele poderia largar o jogador adversário, mas não, ele vai para cima, recupera e consegue depois já se colocar em uma posição mais central, de fato, como o centroavante que ele é. Repara nesse outro lance como, de novo, ele vai diminuir o espaço, vai muito bem na hora de vencer o duelo
ela no corpo e ajuda o Benfica a ficar com a bola. Aqui é interessante porque é uma marcação por encaixe individual. Em tese, a responsabilidade dele era o zagueiro, mas ele viu a oportunidade, foi atrás e, de novo, recuperou a posse de bola. Ainda que o Arthur Cabral seja o atacante ideal para o seu time, pelos lances, obviamente está muito claro que ele não é um centroavante perfeito. Afinal, tem as suas dificuldades com bola e também não é uma sumidade no jogo aéreo. De qualquer forma, eu acho que se ele viesse para o Brasil, jogaria muita bola. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, depois de você deixar o like e se inscrever no nosso canal.